Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por uma manhã poderosa aqui nesse lugar. Te agradecer pela sua palavra e o seu Espírito que tem nos sustentado na nossa vida, Pai. Pai, nós cremos e sabemos que o Senhor já está operando no nosso meio e cremos que nada é impossível para Ti. Pai, eu peço que não falte inspiração, eu peço que não falte motivação correta dos nossos corações nessa manhã, Pai. E nós declaramos, Pai, um ambiente propício para a atuação do Seu Espírito, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que essa manhã o Senhor venha abalar tudo que precisa ser abalado, Pai. E que o Senhor venha, Pai, edificar dentro de nós a Sua boa palavra, Pai. Te agradecemos por esse tempo precioso e dizemos que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Antes de você sentar, queridos, eu estava aqui. Eu quero falar algo no final, mas eu quero falar algo no começo também, tá? Hoje eu vou ensinar algo sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. E, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes da vida do cristão. É uma das coisas mais importantes da sua vida. E eu estava sentado ali e cantaram uma música aqui. E hoje é o primeiro culto que eu estou ministrando nesse ano. Na primeira igreja, verdade, é aqui. É aqui. E Deus ministrou algo no meu coração. E, queridos, quando eu olho aqui para essa parede, no meu coração eu tenho uma nota escrito bem grande aqui. Já chegou. Queridos, eu não sei, eu não faço parte da igreja, mas quando eu estava ali, eu olho para cá, parece que tem um letreiro bem grande aqui, escrito assim, já chegou. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Quando você anda em fé, você não espera manifestar para você acreditar. Você recebe a palavra e você crê que a palavra já operou aquilo na sua vida. Sabe, queridos, eu não sei, se você não agarrar nada da mensagem, mas você vai agarrar, agarre isso, já chegou. Olhe para o seu irmão, dá um sorriso para ele e diga para ele assim, descansa. Não, desse jeito não. Com esse ânimo todo não. Olhe para ele e diga, descansa. Diga para ele, descansa que já chegou. E aqui eu vou ser mais específico ainda, ok? Tiago, deixa eu dizer algo para você. Descansa que já chegou. Cara, você tocou do meu lado ali, você veio fazer alguma coisa aqui, Deus disse assim, diga para ele que já chegou. Descansa, cara, já chegou. E no final eu vou completar o que eu estou falando no começo. Amém? Sente e diga para o seu irmão, descansa que já chegou. Já chegou, tá tudo certo. Queridos, deixa eu falar algo para você. Talvez você me ache meio esquisito, até eu me acho esquisito. E eu me recordo que no ano de 1999, quando eu vim fazer o Rema, eu estava sentado na sala de aula e o meu primeiro professor do Rema foi Pastor Bud. E a primeira matéria que eu aprendi no Rema foi Fundamentos da Fé. Isso tem me mantido de pé até hoje. Porque a verdade que você recebe, ela é alimento para a sua vida toda. E eu nunca vou esquecer daquilo que o pastor Bud sempre dizia nas aulas e nas ministrações. E ele falava assim, irmão, nada contra você fazer um esboço, nada contra você escrever aquilo que Deus fala com você, mas não esqueça de um detalhe, seja guiado pelo Espírito.
E sabe, queridos, e aqui eu quero trazer algo para você que isso pode mudar a sua vida para melhor ou a sua vida pode piorar. Porque a Bíblia diz, queridos, que quando Deus ele libera a palavra, se você recebe ela com mansidão no seu coração, isso vai trazer um acréscimo na sua vida. Porque, queridos, deixa eu falar algo para você, Deus quer o seu bem. Ok, algumas pessoas só entendem, eu vou falar de novo. Deus, ele quer o seu bem. A palavra de Deus diz assim, bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de... para vos dar o fim que você deseja. Ou seja, Deus deseja o meu e o seu bem. Acabou. Amém? Então hoje, queridos, eu quero falar sobre esse assunto, que isso tem me ajudado na caminhada cristã e tem me ajudado na minha vida. Antes eu queria agradecer ao pastor Francisco, a bispa Teresa, ungida. Já está andando no óleo, filho, vai brincando. Por terem aberto essa oportunidade aqui para mim, agradecer também as pessoas que eu conheço há um pouco de tempo, há muito tempo, as pessoas que foram alunos meus, eu quero agradecer, de fato, sou grato a Deus pela vida de vocês, por terem me recebido e aberto o púlpito da igreja. Eu como pastor, eu sei que o púlpito não é aberto para qualquer pessoa, mas existem critérios para que a pessoa ministre, e eu sou grato a Deus por esse momento. Muito obrigado, viu, pastor Francisco, bispa Teresa, mama Teresa, como você quiser, amém? Mãe Teresa, né? E, queridos, talvez você entrou aqui e você fala assim, pastor, eu já aprendi como ser guiado pelo Espírito, o que eu posso aprender? Sabe, queridos, para você que acha que você já aprendeu e que já chegou num nível confortado, aí onde você deve ter perigo e atenção. Porque Paulo diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e o mesmo Paulo, lá na Carta da Alegria, em Filipenses, Paulo diz assim, eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós outros. Ou seja, queridos, falar a mesma coisa é segurança para você. Amém? Se você acha que o seu pastor está ministrando muito aquilo, é porque você ainda não está cumprindo aquilo e seguindo aquilo. Não fique com raiva dele, mas o pastor só ministra sobre isso, ande naquilo que ele muda o tópico. Amém? E falar a mesma coisa é segurança para mim e para você. Eu me recordo que quando eu era jovem, eu dei muito trabalho para minha mãe, mas hoje não, eu estou dando lucro, né? Bastante. E uma das coisas que ela sempre falava para mim, quando eu ia sair de casa, ela sempre falava a mesma coisa. Ela falava, antes de atravessar, olhe para os dois, mas era todas as vezes. Eu ia sair, ela falava assim, Eduardo, e eu assustado, e ela falava assim, antes de atravessar, olhe para os dois lados. Aí você pode falar, não era exagero dela? Não, era zelo e cuidado dela. Amém? Então, quando, queridos, Deus, Ele traz uma orientação para você, que você já ouviu, isso é zelo e cuidado de Deus com a sua vida. Amém? Então, hoje eu vou falar de algo que talvez e com certeza você já ouviu, mas, queridos, não é somente o fato de ouvir, é o fato de você ouvir e praticar. Amém? Porque, queridos, aquele que ouve, eu sei que nesse momento é muito bom, eu sei que você vai sair correndo daqui a pouco, de alegria ou de raiva, mas de alguma forma você vai correr. Porque, queridos, quando a palavra de Deus é liberada, ela traz alegria, mas ela também te confronta. E algumas pessoas, querido, que desejam mudança, elas recebem aquilo com alegria, a vida delas muda. Então, aquilo que eu vou ministrar aqui, queridos, você deve praticar. Amém? E o que eu vou ministrar aqui, quando se fala como ser guiado pelo Espírito, e aqui eu vou te dar 1 ml daquilo que é ministrado no Rema, só uma dosezinha. Amém? Ah, pastor, eu quero aprender de novo. Venha, faça sua inscrição, sua matrícula, participe das aulas do Rema. Ah, mas eu já fiz. Seja associado ao Luminai, volte para a sala de aula e aprenda de novo. Essa segurança, amém? E sabe, queridos, quando se fala sobre como ser guiado, nós muitas vezes trazemos à nossa memória algo meio místico. Ser guiado por Deus. E as pessoas acham que ser guiadas por Deus é elas estarem caminhando em nuvens. E sabe, queridos, eu sei que existe a parte que Deus fala conosco, mas tem a parte que nós também obedecemos a Deus. E eu queria deixar algo aqui para você. Existem coisas que Deus não vai te orientar para você ser guiado. O seu bom senso é suficiente.
Porque as pessoas, de um lado, elas estão colocando a responsabilidade em Deus e falando, Deus não me falou. Queridos, cabe o seu bom senso em algumas coisas. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que isso daqui acontece só lá em Guarulhos, aqui não acontece. Mas para a pessoa que sempre vive atrasando nos compromissos, você precisa que Deus fale, seja pontual? Não. Você precisa tomar vergonha na cara, ter bom senso. Eu acho que eu chamei palavrão. Então as pessoas pegam algumas coisas e elas colocam na conta de Deus, mas é responsabilidade nossa. E tem coisas, queridos, que Deus não vai te guiar. O seu bom senso vai ser necessário para que haja uma mudança na sua vida. Amém? Mas hoje, queridos, eu quero trazer algo aqui para você, e eu tenho certeza que Deus ele quer fazer com que eu e você nós prosperemos. E quando você segue as direções de Deus, você vai prosperar. Mas quando você não segue, não quer dizer que a maldição vai vir sobre você. Amém? Porque a Bíblia diz que nós já fomos resgatados da maldição da lei. Mas muitas vezes pessoas não prosperam porque não obedecem àquilo que Deus falou. E muitos problemas que você tem, a solução é simples. Nós que complicamos. Não é assim? Quando você pega a palavra de Deus, você vê que Jesus ele resolveu os problemas de uma forma tão simples. E muitas vezes nós estamos querendo complicar, nós estamos querendo, não, eu vou para o monte que o meu problema vai se resolver, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou dar 50 voltas no quarteirão da minha casa, mas muitas vezes, querido, uma mudança de posição já faz um efeito muito grande na sua vida. Amém? Então tem coisas, queridos, que Deus vai fazer com você, mas tem coisas que é você quem vai ter que fazer. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui. Já que nós estamos falando em como ser guiado pelo Espírito de Deus, quantas pessoas dirigem aqui? Ou quantas acham que dirigem? Tem os que dirigem e os que acham que dirigem. Queridos, você que dirige, eu particularmente, isso é comigo, não tem que ser com você. Eu gosto sempre de dirigir. Pastor, você gosta de passageiro? Não, eu prefiro dirigir. Ok? Eu prefiro, é uma preferência minha. Ah, pastor, você não confia nos outros? Não, eu prefiro dirigir. Ok? Prefiro, está tudo certo. Amém? Ah, pastor, é assim, comigo, tá? E, naturalmente dizendo, você entrega o seu automóvel e você vai de passageiro para uma pessoa que não é habilitada. Pega uma pessoa que fala assim, não, eu sei dirigir. Aí você pega a chave do seu carro e você fala assim, beleza, então vamos lá, você vai me levar para o Rio de Janeiro, tome, dirija. Você vai fazer isso? Por que não, queridos? Por prudência, vamos lá. Prudência. Por que você não faz isso? Em primeiro lugar, porque não existe uma evidência que aquela pessoa é aprovada para te conduzir do ponto A para o ponto B. Segundo lugar, porque você ama a sua vida e você não vai colocar a sua vida em risco. Não é assim? Sabe, queridos, se em coisas naturais nós somos tão criteriosos, por que nas coisas espirituais nós não levamos isso a sério também? Porque, queridos, entenda algo, Deus ele quer dirigir a sua vida, mas Ele quer que você entregue a chave para Ele. Porque não adianta você falar assim, Deus, conduz a minha vida, e você com a chave na mão. Não, querido, se você nasceu de novo, e você é filho e filha de Deus, Deus deseja conduzir a sua vida em tudo. Mas, infelizmente, nós estamos achando que Deus vai nos conduzir no A, no B ou no C. Não, queridos, Deus quer que você entregue a chave e que você descanse. Quando você viaja aqui, você faz assim, você vai lá, você entra na internet, compra uma passagem. Vamos supor que o irmão da igreja prosperou e ele te abençoou com uma passagem para a Disney com tudo pago. Ele chegou e falou, fui com a sua cara e eu quero que você passe 10 dias na Disney e eu vou pagar todas as despesas. Isso te alegra, não te alegra? Aí ele chega para você e ele te entrega uma passagem. Não é assim? Te entrega a passagem, te entrega a hospedagem do hotel e ainda ele fala assim, eu fui tão próspero que eu vou te entregar dólar para você gastar lá também. Você se alegra. Aí você pega, queridos, chega no dia da viagem, você está animado. Você está animado, você chega no aeroporto, você vai com o chapéu do Mickey, você chega com vai, porque você quer, vai, porque é um tempo de desfrutar da sua fé.
Você creu para aquilo. Quando chega aquilo, você quer desfrutar daquilo. Quando você entra, queridos, no avião, e ainda ele pagou a classe executiva para você. Executiva. Ah, pastor, você tá entrando no mundo da ilusão. Não, é você que está fora da realidade bíblica. É por isso que quando a palavra chega para você, muitas vezes você não vibra, porque você está fora dessa realidade. Quando você entra na realidade de Deus, quando palavras são liberadas, você agarra e sabe que está feito. Quando você entra no avião, você tem a convicção e certeza que lá na cabine tem alguém que vai te levar em segurança para o outro lado. Então você confiou a sua vida totalmente na mão de um piloto. E quando chega a turbulência, no meio do voo, que a turbulência vai ter, você sabe, por mais que exteriormente você fale, meu Deus, Jesus, me perdoa. Mas você sabe que aquele piloto, ele vai te levar do ponto A para o ponto B em segurança. Então você confiou a sua vida na mão de um piloto, que estudou naturalmente, está te levando para um lugar natural. Deixa eu dizer algo para você, você nasceu de novo, então você entregou a sua vida não na mão de alguém natural, você entregou a sua vida na mão de alguém que é espiritual. Tenha certeza de uma coisa, queridos, que quando você entende que ser guiado pelo Espírito é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida, você sabe que Deus vai te levar do ponto A para o ponto B em segurança, independente das tribulações do meio. Pastor, eu estou passando por tribulação. Fica tranquilo, porque aquele que está conduzindo você, ele sabe como te conduzir até lá. Amém? Então, quando você acredita, queridos, nessas coisas, você entende que Deus, ele é especialista nessas coisas. Muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, mas eu segui uma direção que Deus me deu e as coisas parecem que não está dando muito certo. Queridos, continue acreditando que aquela direção é uma direção de Deus, porque mesmo que tudo não esteja dando certo, Deus está com você. E essa é a segurança que nós temos. Amém? Olhe para o seu vizinho, dá um sorriso para ele e diga para ele assim, ser guiado pelo Espírito, diga, é a melhor coisa que você pode provar. Amém? Mas sabe, queridos, para que nós entendamos um pouquinho mais sobre isso, nós temos que entender que a nossa vida é uma vida espiritual. Você é um espírito. Quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que você é filho de Deus. Então, Tessalonicenses diz que você tem um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Então você é um ser trino, mas você é um espírito. E, queridos, a realidade espiritual é a realidade que tem que governar a nossa vida. Não é o natural que governa a nossa vida, mas é uma verdade espiritual. Você acabou de ouvir um testemunho aqui de pessoas que decidiram fazer aquilo que a realidade espiritual mandou, e o que aconteceu? Elas saíram de um nível e foram para outros. E sabe, queridos, deixa eu dar uma notícia para você, o que Deus faz com um, faz com o outro. Porque o princípio é o mesmo. Então Deus, Ele deseja, queridos, nos tirar de um local e nos levar para um outro local. E deixa eu falar algo para você, quem entende que ser guiado pelo Espírito de Deus é algo que vem de Deus, sempre vai ter informações privilegiadas acerca do futuro. Vou dar um exemplo aqui, se você trabalha com bolsa de valores, se você soubesse o que vai acontecer amanhã, você sai na frente, sim ou não? Sim, porque são informações privilegiadas que chegam para você antes e você sabe como se portar hoje, sabendo do resultado amanhã. Ser guiado pelo Espírito de Deus é do mesmo jeito. Deus, Ele deseja mostrar para você coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo e te levar pelo melhor caminho. Ah, pastor, eu achei que Deus iria descer com um anjo cor-de-rosa e falar, meu filho... Pode acontecer, mas hoje na nossa realidade é muito mais simples do que muitas pessoas acham. Algumas pessoas acham que para Deus guiar elas têm que sentir um arrepio. Se Deus falar comigo, querido, quer sentir arrepio? Bote o dedo na tomada. Porque nós não somos guiados por fatores externos.
Nós somos guiados por uma sinalização interna que Deus colocou dentro de mim e de você. Algumas pessoas gostam de receber palavras, não é assim? Por exemplo, queridos, às vezes, Deus me usa no ofício do profeta. E muitas vezes eu chego nos lugares e as pessoas querem receber uma palavra. Eu quero receber uma palavra. Queridos, eu sei, eu posso ser um vaso, mas por que não receber direto da fonte? Isso se chama maturidade espiritual. Amém? E nós estamos aqui para crescer um pouco mais hoje e avançar um pouco mais. Amém? Porque Deus deseja que nós cresçamos. Deus não quer que você fique no jardim da infância a vida toda. Dá um sorriso para o seu irmão e diga, é tempo de crescer. Amém, queridos? E para começar, eu quero que você abra lá comigo no Salmo 32. Salmos de número 32. Quem encontrou os Salmos de número 32, diga, já chegou. Quem não encontrou, diga, já chegou também. É isso aí. Salmo 32, versículo 8. Diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Versículo 9, presta atenção. Não sejais como o... Está escrito aí? Ou o quê? Olha só, presta atenção. A orientação que Deus está dando é a seguinte. Eu quero te instruir e eu quero te ensinar o caminho que você vai seguir. E Deus está dizendo assim, não seja como o cavalo ou... Se Deus está falando que nós não devemos ser, é porque tem pessoas que são. Diga, não sou eu. Ufa, graças a Deus. E ele continua dizendo, 9, não sejais como o cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Deus está dizendo o seguinte, cavalos e mulas, eles são orientados através de cabrestos. Você coloca o cabresto nele, sobe em cima, e o caminho que você quer que ele siga, você puxa, vira para um lado, vira para o outro. E Deus está dizendo, queridos, que nós não devemos ser assim. Porque Ele quer nos guiar e nos orientar. Não é só guiar, queridos, mas é orientar. O caminho que você deve seguir. Talvez, queridos, você entrou aqui hoje e isso para você seja novidade ou não seja novidade. Mas sabe de algo, queridos? A palavra de Deus, quando você recebe ela, ela sempre vai produzir um bom resultado na sua vida. Talvez você entrou aqui, a sua vida esteja uma vida boa. Você possa falar, pastor, eu entrei em 2024 animado, pastor, tudo está dando certo. Deus quer fazer, dar mais certo ainda. Porque, queridos, entenda algo, eu e você como filhos de Deus, nós não podemos nos acostumar com aquilo que aconteceu. O maná que Deus derramou na sua vida ontem não serve para hoje, Deus tem maná novo para nós. Amém? E sabe, queridos, quando nós atentamos para a palavra de Deus, nós entendemos que é interesse de Deus nos guiar. E aqui eu quero falar sobre duas coisas. Eu sei que existem direções específicas que Deus dá para você, e existem direções coletivas que Deus dá. Amém? E deixa eu falar algo aqui, e eu vou ser bem tranquilo referente a isso. Existem muitas pessoas falando, Deus está me guiando, e Deus está olhando e falando... Muitas pessoas estão falando, Deus me mandou, e Deus está falando, eu? Fiz isso não. E a pessoa falando, eu tenho uma direção de Deus, quando na verdade não é direção de Deus coisa nenhuma. Por isso é importante, queridos, que você entenda que o Espírito de Deus mora dentro de você. E Ele quer te guiar por caminhos seguros. Amém? O caminho que Deus quer te guiar é um caminho seguro. Quantos aqui, eu acredito que a maioria, quantos aqui são do tempo do guia de papel? Pastor Francisco falou assim, o que é isso? Isso, tipo um GPS.
Antigamente, queridos, quando você pegava um táxi, alguma coisa, e que você queria ir para um local, você falava o endereço e ele pegava parecia uma Bíblia assim grande, e ele ia no índice lá, procurava a rua, e a rua levava para uma página que ele tinha que casar a letra de cima com a letra de baixo. Não é assim? Tem gente falando, não sei, sabe, pela carinha sabe. Para cima de mim. Aí letra e número, aí você fazia um cruzamento e dava mais ou menos aonde era o local que você tinha que ir. Então você colocava aquele negócio ao lado e aquilo ia te guiando. E você, eita, eu cheguei aqui. E muitas vezes você parava em determinado local, descia principalmente em banca de jornal, que tinha muito, ou em boteco, e falava assim, o senhor sabe onde fica tal rua? E aquela pessoa falava para você, ó, vai reto aqui. Na terceira rua você vira à direita e vai chegar no lugar que você precisa. Aí você parava, desligava o carro e ia lá. Sabe, queridos, isso é muito, se nós formos fazer um comparativo, isso era o que acontecia na Velha Aliança. Na Velha Aliança, as pessoas elas eram guiadas por fatores externos. O que guiava as pessoas era fatores externos. Era muitas vezes, eles colocavam um novelo de lã do lado de fora e falavam, Deus, se é você, que o novelo de lã esteja molhado e todo o resto esteja seco. Aí acontecia. Aí no outro dia ele falava assim, Deus, não é duvidando não, mas vamos fazer o seguinte, o mesmo novelo de lã que estava seco, vamos inverter, que tudo esteja molhado e o novelo de lã esteja seco, para mim saber que é o Senhor falando comigo e dando uma direção. Então, as pessoas na Velha Aliança, elas eram guiadas por essa forma. Por quê? Porque elas não tinham algo dentro que os guiasse por dentro. Então, muitas vezes, Deus levantava homens e mulheres, e esses homens chegavam e falavam assim, gente, o caminho é por aqui. E as pessoas atentavam para aquilo e elas seguiam o caminho. Você deve se lembrar muito bem de Moisés, que Deus levanta Moisés para conduzir o povo no meio do deserto a uma terra. Então a Bíblia mostrava que durante o dia havia uma coluna que guiava Moisés, e o povo seguia aquela coluna, e uma nuvem guiava durante o dia, e à noite uma coluna de fogo protegia o povo à noite. Era o cuidado que Deus tinha com aquelas pessoas. Mas sabe, queridos, hoje, na Nova Aliança, nós não temos aquele livro que você abria, que você perdia tempo procurando aonde você vai, não. Hoje nós temos algo chamado GPS. Quantos já usaram um GPS aqui? GPS é um mecanismo que você coloca. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu digitei no GPS e coloquei Rema Lapa. Apareceu o local, eu cliquei em cima e ele me deu o tempo que eu levaria, o melhor caminho que eu poderia fazer, e ainda avisava do Satanás que estava na rua. Os radar. Os radar é a arapuca para roubar o seu dinheiro. Então, e eu coloquei ele diante de mim assim, e eu estava andando, e antes de chegar, ele avisava, cuidado, radar na frente, eu tá repreendido. Passava, entre à direita, e eu entrava. Suba na ponte e tal, subia a ponte. E sabe, queridos, olhando para essa realidade, você pode ver, e eu entendo que toda a sabedoria que o homem tem, ela vem de Deus, porque Deus é dono de toda a ciência. Então, tudo que Deus colocou à disposição nossa é para nosso benefício. Amém? É que as pessoas deturpam isso e usam de maneira errada, mas Deus ele providenciou métodos para que a nossa vida ficasse mais fácil. Amém? Existe uma evolução, queridos, conforme o mundo está caminhando. Não, pastor, não é assim. Pegue a Bíblia que você vai ver. Deus começa num jardim, mas termina numa cidade. É uma evolução. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós entendemos que Deus ele colocou um mecanismo, eu vou usar essa expressão, dentro de mim e de você, que Ele quer nos sinalizar em toda a verdade, pelo melhor caminho, que você não entre em enrascada e não entre em rua errada. Mas, queridos, olha só que interessante. Para que o meu GPS funcionasse, eu tinha que estar online. Ele offline não serve para muita coisa. Sabe, queridos, de algo? Muitas pessoas vêm para a igreja, participam de cultos, mas saem daqui offline.
E Deus não te criou para você ficar off. Deus te criou para você ficar on, ligado o tempo todo. E à medida que eu estava vindo, queridos, e é interessante que ele marcou um tempo quando eu saí da minha casa, dado a minha obediência à rota que ele colocou, o tempo diminuía. Sabe, queridos, tem coisas na nossa vida que não aconteceu porque nós estamos na rota errada. Quando você vai para a rota certa, o tempo da promessa ele se encurta e as coisas acontecem mais rápido na sua vida. Porque, queridos, você vai prosperar no centro da vontade de Deus. Olha para o seu vizinho e diga para ele, a rota certa encurta as promessas de Deus na sua vida. E quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, nós entendemos que hoje a nossa realidade é diferente daqueles homens da velha aliança. Hoje nós vivemos uma nova realidade, onde o Espírito de Deus, ele mora e habita dentro de mim e de você, e Deus, ele quer te sinalizar acerca de coisas que vão acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acredito que todos aqui vão passar por isso. Sabe um momento onde Deus, ele quer manifestar o poder dele, e muitas vezes você fica desapercebido, é na hora de dízimo e oferta. Não, pastor, não fala nessa parte que é sensível. Não, quer dizer, essa parte que te prospera. Eita, pastor, eu achei que uma palavra ia me prosperar. Querido, que te prospera é você cumprir princípios. Muitas vezes você chega no momento de dízimo e oferta, aí você já fez o seu dízimo e dentro de você fala assim, dê 10 mil reais de oferta. E você fala, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Amarrado. Mas, querido, deixa eu falar algo para você. O diabo nunca vai mandar você o diabo nunca vai mandar você cumprir um princípio que ele sabe que funciona na sua vida. E nós, muitas vezes, fechamos os nossos ouvidos e falamos assim, Deus, fala comigo, e Deus tire o escorpião do bolso. Eu estou dando um exemplo, queridos, que eu acredito que quase todos passamos por isso. Eu me recordo que teve um culto. Tem igreja que você tem que jogar fogo no povo. Agora tem igreja que o povo joga fogo em você. Eu, na hora do segundo louvor aqui, eu já queria sair correndo aqui. Queria sair correndo. Deus falou para mim assim, já chegou. Eu falei, é só para eu recebo para mim. Querido, tu não acha que eu libero palavra para você? Eu sou o primeiro a receber. Quando Deus falou para mim, já chegou, eu falei, glória, já chegou. Aí Deus falou, mas não é só para você não, é para a igreja. Eu falei assim, poxa vida, eu queria sair correndo. Eu queria sair correndo. E sabe, queridos, muitas vezes, Deus ele libera palavras e nós estamos assim, mas o que faz nos prosperar é cumprir os princípios da palavra. Eu estava em um culto bem avivado, e eu estava no cantinho, orando, e o fogo caiu no meio da igreja, e os crentes doidos começaram a correr e tal. Aí você fala, pastor, eu não sou desses que correm. Você não é até você ter necessidade de algo, e você receber aquilo pela fé antes, e você celebrar antes, aí você vai ver o que é correr. E muitas coisas não aconteceram na sua vida, porque está faltando de você uma corridinha. Está faltando de você uma dançadinha, antes de você ver. Não, pastor, eu sou daquele que eu tenho que ver para crer. Ei, não seja desses não. Seja daquele que celebre quando a palavra chega. Seja daquele que celebre quando alguém libera a palavra para você. E eu estava nesse culto, queridos, e o fogo correndo. De repente veio um irmão correndo, tal, e ele veio com o avião da asa quebrada, e ele começou a dançar na minha frente. É porque tem uns irmãos que andam com a asa quebrada. Não tem isso. Só lá que tem. Só lá que tem. E ele chegou assim diante de mim e começou a dançar. E eu estava lá, queridos, aleluia. Quando eu abri o olho dentro de mim, falou assim, pegue tudo que você tem no bolso e dê para ele. Eu fiquei igual a vocês e na hora eu falei, diabo, está repreendido em nome de Jesus. Te repreendo. Quando eu terminei de falar isso, ele saiu de um canto e foi para outro. Eu falei, pronto, era coisa da minha cabeça. Era coisa da minha cabeça. Queridos, o culto começou, o fogo caindo na igreja. Quem volta de novo? É só lá em Guarulhos que tem? Não, querido, aqui tem que ter também. Todo canto tem. E ele chegou diante de mim e começou, E eu olhei, e dentro de mim, porque, querido, não foi uma voz que dizia, dê tudo agora. Não. Foi aqui dentro, porque Deus te guia aqui dentro. Deixa eu falar algo para você. A voz de dentro não falha. A voz de fora pode falhar, mas a de dentro não falha.
E eu peguei, queridos, falei para ele, venha cá, e ele lá. Falei, calma, tirei, coloquei no bolso do terno dele. Ele fez desse jeito, foi a primeira vez que eu vi alguém receber oferta desse jeito. Ele tirou do bolso, olhou, contou, e saiu correndo. Saiu correndo. Quando ele saiu correndo, dentro de mim, eu pensando, corre mesmo, senão eu pego de volta. Estava passando por um momento difícil, de pressão financeira. E sabe, queridos, quando você está passando um momento difícil de pressão, é aquilo que você tem que semear. Vou falar de novo que você não entendeu. Quando você está passando um momento de pressão, é aquilo que você tem que semear. Eu com um monte de conta para pagar, e o Espírito de Deus fala, dê para ele. Eu falei, meu Deus do céu, que doidice. Fui, ele foi embora. Na sexta-feira, eu estava na igreja, e de repente, eu tinha algumas contas que já tinham vencido. Eu sabia que, queridos, quando seu saldo é negativo, você sabe, né? Você sabe o seu saldo, não sabe? A não ser que você ganhe muito dinheiro, que entre dinheiro todo dia, e você sabe, não sei não quanto eu tenho não, pastor, não sei não. Mas geralmente nós sabemos, não é assim? E eu sabia que meu saldo, queridos, não estava muito azul não, estava no vermelho. No sábado pela manhã, foi sábado pela manhã, eu cheguei na igreja e eu falei assim, rapaz, eu tenho uma conta para pagar, vamos fazer o seguinte, vou abrir o código de barra, vou aplicar, apertar, se pagar, pagou, se não pagar, está tudo certo. Eu aprendi a viver bem em qualquer necessidade, Deus está comigo. Quando eu apontei, queridos, deu lá, transação concluída, eu falei, eita glória, calma aí, preciso ver o que aconteceu. Entrei na conta, quando eu entrei na conta, tinha caído um depósito na sexta-feira e eu nem tinha visto. Pastor, eu não vou falar de valores para você não se escandalizar. O valor que havia caído na minha conta foi 60 vezes o que eu tinha feito naquele momento. Agora presta atenção que duas coisas aconteceram. Um princípio da parte de Deus de plantar. Não espere colher aquilo que você não planta. Vou falar de novo, não espere colher aquilo que você não planta. E outro, plantei debaixo de uma inspiração. Tudo que você faz debaixo de uma inspiração produz um resultado extraordinário na sua vida. É por isso que Deus deseja te guiar pelo Espírito dele, para que você tenha inspirações divinas e o seu resultado seja extraordinário. O valor que depositaram na minha conta, na segunda-feira eu estava sem acreditar. Sério? Tomé, porque às vezes Deus faz na nossa vida, a gente, então não acredito não. Eu liguei para a minha gerente, falei assim, ó, caiu um dinheiro na minha conta, ela falou, já vi. Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu cheguei aqui, as movimentações, eu falei, da onde veio esse dinheiro? Eu quero saber se tem como sair da minha conta. Porque às vezes alguém deposita errado, não tem isso. Mas querido, crente não tem errado, tem conexões divinas. Eu quero declarar sobre a sua vida, o ano de 2024, conexões divinas de maneira sobrenatural chegando para você. Coisas que você creu lá atrás, sementes que você plantou lá atrás, se manifestando nesse ano de maneira poderosa e rápida. Você pode escapar de algumas coisas, mas você não vai escapar da graça e do favor de Deus que já começou a se manifestar na sua vida, na sua família e na sua igreja. O gerente chegou para mim e falou, impossível ter depositado errado. Eu falei, por quê? Ela falou, depositaram na boca do caixa. Eu falei, é sério? Ela falou, sério. Eu já tinha celebrado antes. Eu falei, glória a Deus. Só, queridos, tudo isso aconteceu porque princípios debaixo da inspiração foram feitos. E nós, muitas vezes, nós queremos prosperar. Queridos, o que vai fazer você prosperar é você ouvir a voz de Deus e você obedecer. Muitas vezes você chega na igreja e Deus coloca dentro de você, vai lá e dá um abraço em fulano. Você, não vou não, dá um abraço. O que isso vai acontecer? Se você é fiel sobre o pouco, Deus te coloca sobre o muito. Agora as pessoas querem avançar em ouvir a voz de Deus e não cumprem nenhum abraço que Deus está mandando você dar em alguém. Sabe, queridos, quando Deus colocar uma impressão dentro de você, vai e faça, não questione não. Eu tenho visto muitos intelectuais da fé, pessoas que são entendidas, mas muitas vezes Deus dá um comando simples, elas acham,
Isso daqui, não pode ser Deus não. Queridos, não questione, vá lá e faça. Se Deus fala para você, corra, não fique lá, ai Deus, pegue no meu braço, saia correndo comigo. Não, queridos, é você quem tem que fazer. Amém? E os comandos de Deus, as pessoas falam para mim, pastor, como que você recebe esses comandos? Eu obedeço todos. 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 Pastor, tem comando que você obedeceu e não foi de Deus? Teve. Mas isso me ensinou a ficar mais sensível à voz de Deus. Agora nós queremos o quê? Não, eu só vou falar se o pastor me der um microfone. Querido, você não é movido por microfone. Deus quer mover a sua vida lá no seu trabalho. Deus quer mover a sua vida lá na sua família. Deus quer mover você aonde você estiver. Olha para o seu irmão e diga assim, você não é movido pelo microfone. Porque eu e você, nós fomos chamados para ser guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. E queridos, aqui vai a dica de ouro dessa manhã. Seja fiel ao Senhor nas pequenas coisas. Tudo começa com obediência aos pequenos começos. Muitas vezes você vai estar andando na rua e Deus vai falar, pare e fale uma palavra para falar, eita, mas eu sou tímido. Não, você é filho de Deus. Porque quando você é fiel, queridos, a esses pequenos comandos que Deus coloca dentro de você, Deus te leva para um outro nível. Você não pode, queridos, querer construir um edifício começando de cima para baixo. Não, queridos, um edifício começa na fundação. E um edifício começa, queridos, de maneira invisível. Sabe, muitas vezes você quer popularidade, mas Deus quer a obediência de mim e de você. Amém? Não queira popularidade, querido, queira a obediência. Porque Deus está com você e Ele vê aquilo que você faz em todo canto. Mas as pessoas querem o quê? Popularidade e microfone. Olha só que interessante. Meu Deus do céu. Olha só que interessante. Um certo homem, chamado Filipe, ele estava em um local muito bem abastecido, muito bem provido, e os milagres estavam acontecendo. Tinha alegria, tinha tudo. De repente o Senhor fala com ele, Filipe, desce para esse caminho e vá para um caminho deserto. E sabe, queridos, você está num local que tudo está cooperando, e Deus te manda dar um passo de fé. Você tem que ter muita fé para cumprir aquilo. Mas sabe de algo, queridos? Você só prova do poder de Deus quando você obedece à voz de Deus. Não tem como. E Filipe, ele decidiu obedecer. E Deus falou para ele, olha, você vai por um caminho, você vai descer para Gaza. Filipe começa a descer. Eu fico imaginando que se fosse alguns crentes, ia falar, não, eu estou bem aqui demais. Não vou sair não. E aqui deixa eu dar um alerta para você. O que deve te mover não é o salário que você recebe. O que deve te mover é um propósito que você tem dentro de você. Pessoas estão sendo movidas por causa de dinheiro, e se dinheiro te move, o diabo pode muito bem corromper você. Por isso que filho e filha de Deus deve ser guiado pelo Espírito de Deus, não pelas coisas externas. Porque aquilo que para você pode parecer vantagem, lá na frente é uma arapuca para você sair da presença, eu vou usar essa expressão, da presença de Deus e do caminho correto que Deus te colocou. Eu não ia falar isso não, mas já que eu falei, eu vou continuar. Muitas pessoas estão movidas por dinheiro, por status, por visibilidade. Mas, querido, seja você aquele que é movido para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus vai ser feita fora da sua igreja. Para você atender uma pessoa. Se você estiver passando na rua e Deus falar, pare e ajude essa pessoa, você vai fazer o quê? Ah, não, mas eu quero visibilidade. Eu preciso de visibilidade. Deixa eu falar algo para você, eu fui liberto disso, de verdade. Eu fiquei 8 meses longe das redes sociais. 8 meses. Passei por um processo de desintoxicação, fui para a clínica de reabilitação. E passei esse período todo.
Recentemente, eu reativei uma das redes sociais, e as pessoas, o senhor saiu, o que aconteceu? Eu falei, não, eu estava passando por um processo. E sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos ter um tempo maior com o Senhor, para que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Para que você ouça a voz de Deus e você não tenha dúvidas que é Deus falando com você. E muitas vezes você vai ter que se desligar desse mundo, queridos, e ter um tempinho seu e com o Senhor. Porque quando Deus ele quer sinalizar conosco, você tem que estar ligado com Ele para você obedecer. E posso dizer para você, queridos, foi os 8 meses onde eu provei de coisas fora da igreja, que eu não provava antes. Quantas pessoas foram alcançadas fora? Pastor, o senhor está dizendo que a rede social era um empecilho? Não, não estou dizendo. Mas eu gastava um tempo lá que não era muito útil. Não estou dizendo para você abandonar a rede social, não. Ela é uma ferramenta. Amém? Quando você sabe utilizá-la de maneira correta. Deixa eu falar algo para vocês. Tem um programinha no celular que ele mostra o tempo que você gastou na rede social. Se esse tempo que você gastou na rede social é maior do que o tempo que você tem de comunhão com Deus, você inverteu os valores, porque a Bíblia diz que você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Gaste mais tempo com o Senhor, queridos. Quanto mais tempo com o Senhor você gastar, menos fofoca você vai fazer. Vamos lá. Eu vou encaminhar aqui para o final. Eu tenho que finalizar. Tenho 2 minutos para finalizar. O grupo de louvor, vocês podem subir? Eu quero ler o texto de Romanos capítulo 8. E depois eu vou ler um texto que Deus colocou no meu coração. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiado no original quer dizer a palavra ago, que significa guiar, conduzir, segurando pela mão, levando a um destino final. Note que Paulo, ele diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quando essa palavra filhos que Paulo usa, ela quer dizer filhos maduros. Amém? Porque uma vez que você nasce de novo, você não deixa de ser filho de Deus. Mas você pode ser um filho maduro, ou você pode ser um menino, uma criança. E Deus nos chamou para a maturidade. Amém? Eu entendo, queridos, que quando você está começando a amadurecer, Deus ele sempre vai te ajudar em algumas situações. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava com meu filho Pedro, alguns anos atrás, nós estávamos no shopping passeando, e eu tinha um horário a cumprir, logo depois do horário que estava proposto ali. E nós estávamos caminhando, o shopping era grande, e eu falei, Pedro, ande rápido, porque o papai tem um compromisso depois. E eu peguei na mão dele, queridos, e o meu passo era maior do que o dele. Porque geralmente o passo do pai é maior do que o do filho. O passo do pai, maior do que o do filho. E eu peguei na mão dele e eu falei, Pedro, corra. E ele, papai, eu estou tentando te acompanhar, eu não estou conseguindo. Aí a minha solução foi, falei, vem aqui, pare aqui na frente. Ele parou, eu falei, abre as pernas. Ele, como assim? Eu falei, abre as pernas. Peguei ele e coloquei aqui. Aí eu falei, agora você vai, só que na minha velocidade. E ele em cima foi, reinando. Oh, glória. E ele, corre mais, papai, E sabe, queridos, eu entendo que chega um tempo que você começa a caminhar com o Senhor, e parece que Deus quer propor um tempo maior de aceleração na sua vida, e você olha para Deus e fala assim, Deus, eu já dei toda a minha força, eu não estou conseguindo. É por isso que o Espírito Santo mora dentro de você, ele te chama de ajudador. Coisas que você não consegue fazer, ele está aí para fazer você fazer. E sabe, queridos, eu percebo que Deus, ele quer requerer de nós um tempo maior, uma velocidade maior. E sabe, quando eu cheguei para ele e coloquei ele aqui no meu ombro, ele não foi na velocidade que ele conseguia, ele foi na velocidade que eu imprimia. E sabe, queridos, muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Nós estamos acompanhando ao Senhor, nós não largamos a mão, e Deus pretende acelerar algumas coisas. Sabe como que Deus vai fazer? Ele pega você, coloca você no ombro e fala, agora você vai na minha velocidade e não na sua.
Mas para isso você precisa acreditar que Deus está guiando você. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Sabe, queridos, Deus quer te guiar para um caminho do sucesso e de vitória. Mas para isso você precisa se render aos comandos que Deus já coloca e tem colocado dentro de você. Sabe, se Deus falou para você, vá servir a sua igreja, por que você não foi ainda? Ah, pastor, porque eu prefiro ficar sentado, observando. Não, queridos, se Deus requer isso de você, é que Ele quer te levar para um outro nível. E o outro nível só chega quando você obedece o primeiro comando. As pessoas querem receber 2, 3 comandos de Deus. Querido, o segundo comando só chega quando você obedece o primeiro. Sabe, Deus quer te promover para uma nova fase. Mas para essa nova fase você tem que obedecer o primeiro comando que Ele colocou dentro de você. Olha para o seu vizinho, dá um sorriso para ele e diga assim: Deus deseja te levar a um novo nível. Diga, e para isso Ele deseja obediência. Amém, queridos? Sabe, ser guiado por Deus, queridos, não é difícil. É fácil. É que nós complicamos muitas vezes, porque nós muitas vezes não temos coragem de obedecer o primeiro comando. Sabe, quando você sair da sua casa, não simplesmente saia. Fala, pai, o que eu vou ser? O que eu vou abençoar alguém hoje? Como que eu vou ajudar alguém hoje? Não venha para a igreja para ser um espectador. Seja para ser um participante ativo do culto. Não saia da sua casa e vá só simplesmente trabalhar. Entenda que Deus quer te dar comandos para que você alcance pessoas onde você está. Ser guiado por Deus não é difícil, é fácil. Amém? Ah, pastor, eu quero aprender mais. Faça sua matrícula e venha para o Rema. E seguindo essa linha, eu queria ler algo que Deus colocou ao meu coração. E aqui eu creio que é uma direção coletiva, tá? Eu estava sentado ali e o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. É claro que eu recebi para mim, mas eu creio que isso faz parte da igreja. E guiado pelo Espírito eu quero ler. Amém? Diz assim, está lá em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 40, diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Presta atenção, Elias se apresentou diante de Acabe e ele disse para Acabe, Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Diga assim, abundante chuva. Na versão a mensagem diz assim: Então Elias disse, levante-se, coma e bebe, é tempo de celebrar. A chuva não demora, já estou ouvindo o barulho dela. Eu vou ler de novo. Levante-se, coma e beba, é tempo de celebrar. A chuva não demora, já estou ouvindo o barulho dela. Não tinha uma nuvem, mas Elias disse, é tempo de celebrar. Visualmente não estava acontecendo nada, mas ele disse, é tempo de celebrar. Sabe por quê, queridos? Agora eu entendo porque Deus colocou essa palavra no meu coração, que já chegou. Eu percebo no meu coração como nuvens carregadas sobre esse ambiente. Carregadas de oração. Carregadas de intercessão. E sabe, queridos, é tempo de você celebrar. Porque eu escuto um grande ruído de chuva. Um ano extraordinário, como você nunca teve, irá se manifestar nesse local e nessa igreja. Pastor Francisco, vem aqui, sobe aqui, corre aqui. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Corre aqui. Pastor José Carlos, corre aqui. Senta aqui, pastor, senta aqui, senta aqui. Isso, senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Um exemplo, tá?
Elias e o moço. Ok? É um exemplo, ok? Elias e o moço. A Bíblia diz que Elias liberou aquilo que estava dentro dele. Ele via a chuva chegando. Chuva está chegando. Ele ouviu o barulho. Só ele ouviu, mas ninguém ouviu. Tem coisas, querido, que Deus vai compartilhar com o seu líder que você não vai ver, mas você vai ter que acreditar que é Deus falando. Tem coisas que ele vai ver que você não vai ver, mas por obediência à unção que está sobre ele, você simplesmente obedece para você receber do benefício da visão que foi colocada dentro dele. Aí Elias faz um negócio. A Bíblia diz que Elias sobe, coloca o joelho entre a cabeça e ora. Aí Elias chega para o moço e diz para o moço: vê lá o que você está vendo. Ele olha, não vê nada e volta. Diga, não vi nada. E Elias diz, vai de novo. Sabe o que é isso? Obediência. Quando uma orientação é dada ao cabeça, você tem que obedecer. Pastor, mas parece que nada está acontecendo. Mas a visão já foi dada. Em pouco tempo vai acontecer. Em pouco tempo vai acontecer. Ele vai 7 vezes. Na 7ª vez ele volta e fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Volte para ele, diga. Dentro do líder já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Tem coisas, queridos, que para você ainda não aconteceu, mas para ele já é realidade. Vou falar de novo que você não entendeu. Tem coisas que para você ainda não é, mas para ele já aconteceu. Deixa eu dizer algo para você. O que eu percebo no meu coração é tempo de você celebrar uma visão que não é sua. Pode não ter acontecido para você, mas já aconteceu. Aí Elias diz: avise Acabe, corre, porque a chuva vai pegar você no meio do caminho. Aí lá vai o moço é obediente. Vai lá para Acabe, vem aqui e diga: corre. Corre. Diga: corre. Corre. Diga: corre. 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 Pastor, você é doido? Não. Até eu quero correr. Até eu quero correr. Ele diz: corre, porque as nuvens já começaram a se formar. Naturalmente, queridos, o céu estava azul, a nuvem do tamanho da mão de um homem nem aparece no céu, mas dentro dele já era uma realidade. Sabe, eu não sei o que está acontecendo aqui não. O que a nota que eu tenho no meu coração é: corra por causa de uma visão que não é sua. Celebre por causa de uma visão que não é sua. Porque em pouco tempo você vai ver o cumprimento dessa visão se manifestar. Pastor Francisco, eu escuto um barulho abundante e estridente, essa é a palavra, de uma grande chuva e manifestação que acontecerá nessa igreja. Eu vejo pessoas sendo atraídas a esse local do norte, do sul, do leste, do oeste, e eu vejo um grande tempo de muitas curas acontecendo nesse local. Curas e salvação acontecendo nesse local. Se o Senhor acha que o Senhor já provou do que é prosperidade, se prepare, porque esse é o ano onde Deus vai te alcançar com uma prosperidade tão grande, tão grande, porque a graça e o favor está sobre a visão que Ele colocou dentro de você.
E isso já começou a acontecer. Eu quero que você fique de pé. Você vai olhar para uma pessoa, e eu finalizo exatamente aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado, e você vai declarar uma palavra para ela. Diga para ela assim: se prepare. Não, desse jeito, com esse ânimo não. Desse jeito não, me recuso. Você no primeiro dia da semana tá. Diga para ela com ânimo, diga: se prepare, porque esse já é o melhor ano da sua vida. Dança antes de ver.